Boa noite a todos, graça e paz. Hoje o nosso estudo bíblico será com base no capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Então eu convido a todos a abrirem suas Bíblias, acessar 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Assim diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para sacrificar, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Samuel, e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, seu outro filho, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samá, seu outro filho, e Samuel a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e unja-o. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Muito bem. Nós vemos nesse texto o momento em que Deus escolhe Davi para ser o mais novo rei de Israel, que até então o rei de Israel era Esaú. Mas antes de falar dessa escolha, do rei Davi, falar um pouco do contexto da época, que é importante. Na antiguidade, era muito comum os povos viverem em guerra. Viviam sempre em disputa de território, sempre um querendo prevalecer sobre o outro. É claro que hoje em dia isso acontece muito, Guerras, a gente ouve guerras vê guerras em todos os cantos do mundo. Inclusive nós temos uma acontecendo, Mas não se compara àquela época. Todos os povos eram considerados praticamente inimigos. Então foi nesse clima, nesse contexto de guerra, que o povo de Israel achou por bem, de ter um rei para eles. Israel não tinha rei. Israel era administrado, se organizava e tinha como líderes juízes, pessoas que por muitas vezes se colocavam
para organizar a sociedade, se colocavam para resolver demandas do povo, e dessa forma o povo de Israel se organizou por muito tempo, até que chegou um dia de que eles decidiram ter um rei para eles. E essa decisão, né, de ter um rei para eles está lá no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel. O segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disse: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Então foram esses argumentos que o povo colocaram para Samuel, né? Que é importante dizer que Samuel era sacerdote, profeta e um líder muito importante da época em Israel. Então o povo eles apresentou isso: olha, os seus filhos não andam corretamente que nem você anda, seus filhos estão fazendo coisas terríveis e nós temos que ter um rei no lugar deles. E o argumento que eles usam, os argumentos que eles usam em seguida é que preocupa um pouco, porque eles falam dessa questão dos filhos de Samuel, mas eles dizem em seguida o seguinte, que nós queremos ter um rei em semelhança às outras nações. Ou seja, o fato dos outros países terem um rei justifica eles também terem. Então eles estão se igualando aos outros povos sem conhecer a realidade dos outros povos. E isso é perigoso porque se for algo ruim, automaticamente eles estão se nivelando por baixo. Eles estão trazendo para eles algo que pode causar a sua destruição. Mas assim seguiu. Deus ele permitiu que o povo tivesse um rei, nomeou, foi escolhido como o primeiro rei de Israel, Esaú. Só que infelizmente Esaú ele pisou na bola, no começo do seu reinado ele foi até bem, mas depois ele começou a desandar e desagradou a Deus. E Deus escolheu uma nova pessoa para ocupar o trono de Israel. E essa pessoa foi Davi. É importante se dizer também que quando o povo pede para Samuel providenciar um rei, o fato deles pedirem isso significa também, simboliza um desprezo pelo próprio Deus. Porque durante toda a história do povo de Israel, Deus foi o rei deles. Deus os conduziu, né? Deus que esteve à frente do povo de Israel, providenciando alimento, vitórias nas guerras, enfim, ele providenciou tudo. Porém, nesse momento, essa geração do povo de Israel, essa geração não reconheceu isso, né? Eles não olharam para trás e não viram que Deus já tinha feito pelos seus avós, pelos seus pais. Eles esqueceram tudo de bom que foi feito. E naquele momento, eles esquecendo disso, eles tomam essa decisão. Tá? Então essa postura de querer um rei é também uma postura de desprezar. Né? Eles estão dizendo, olha, Deus não está nos servindo mais e a gente quer alguém que esteja à frente de nós fisicamente. Essa geração foi essa geração que teve esse pensamento. Tá? Mas
Isso Deus ele permitiu e também permitiu que fosse eleito o Davi. E na eleição de Davi, né, na escolha de Davi, na verdade, a gente percebe que Jessé ele apresentou 7 filhos para Davi, dizendo, olha, tá aqui meus 7 filhos, qual desses filhos que Deus escolheu para ser rei? E Samuel, um por um, foi dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. E quando chegou no último, aquele que era desprezado, aquele que era caçula, né, Davi, quando chegou no último, Deus falou, olha Samuel, é esse daí, ó, levanta e já unge ele, porque ele é meu escolhido. E eu quero destacar um ponto nessa questão de escolha, lá do versículo 7, do capítulo 16 que a gente leu. Versículo 7. Diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha que interessante, olha, aí nós vemos um critério de Deus na escolha de Davi. Um critério. O critério qual que é? Deus não olhou a aparência, Deus olhou o coração. E é assim que Deus nos vê. Deus não nos vê a nossa aparência, Ele vê aquilo que nós temos por dentro. E quando a gente fala coração, é importante que se diga que a Bíblia está se referindo às nossas vontades, às nossas intenções, os nossos sentimentos. Então, quando se fala que Deus que Deus olha o coração, ele tá, em outras palavras, está dizendo que Deus leva em consideração as nossas intenções, as nossas vontades, aquilo que nós guardamos dentro de nós. É nesse sentido, as nossas intenções. Então Deus olha as nossas intenções, se são boas ou ruins. Neste caso, Deus percebe que Davi ele tinha sentimentos bons, tinha intenções boas. É claro, isso não quer dizer que Davi não pecou. Pelo contrário, pecou muito. Porém, ele sempre se arrependeu, pagou o preço por isso, e Deus sempre esteve com ele, apesar dele ser falho como qualquer um de nós. E nesse sentido, trazendo para o nosso contexto nos dias de hoje, né, tentando aprender algo com esse processo de escolha do rei Davi, eu quero destacar um primeiro ponto. Onde está a nossa confiança? Essa é uma pergunta que esse texto nos convida, né, a fazermos, a nós mesmos. Onde está a nossa confiança? Será que a nossa confiança está em uma pessoa, em um político, em dinheiro, no nosso emprego, em alguma instituição que porventura a gente faça parte? Onde está a nossa confiança? O povo de Israel, naquele momento que eles indicaram que queria um rei para eles, eles estavam dizendo indiretamente que eles queriam colocar a confiança deles naquele rei. E nós, onde nós temos posto a nossa confiança? Se nós colocarmos a nossa confiança em uma pessoa, nós estamos em uma situação um pouco complicada, porque as pessoas podem falhar conosco. Se nós colocarmos a nossa confiança no dinheiro, o dinheiro um dia pode acabar. No emprego, um dia nós podemos ser demitidos. Enfim, se a gente colocar a confiança nestas coisas que são limitadas, nós corremos um grande risco de um dia ficarmos desamparados. Porém, para aqueles que creem, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, no Criador dos céus e da terra, quando nós colocamos nossa confiança nele, nós cremos que nunca ficaremos desamparados.
Isso não quer dizer que não passaremos por problemas, isso é inevitável, é uma condição humana passar por dificuldades. Agora, quando nós estamos com Deus, nós passamos de uma forma que Deus nos leva, Deus nos conduz e nos ampara na medida conforme as nossas necessidades. É uma experiência que cada um tem e cada um pode dizer como é. Então esse é o primeiro ponto. Onde está a nossa confiança? E o segundo ponto, que o texto nos leva a refletir, é para o desafio. O desafio que nós temos de enxergar como Deus, né? Porque Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. E isso é um desafio para nós. É um desafio para nós também termos essa visão, né? De tentar enxergar como Deus enxerga, né? Que Deus enxerga o coração, enxerga as intenções, os sentimentos da pessoa. É claro que Deus, ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e nós somos seres limitados, somos limitados, não temos tantos recursos assim, mas nós somos desafiados a nos esforçar, nos esforçar a enxergar dessa forma, a ter essa visão de tentar olhar o coração das pessoas, as suas intenções, os seus sentimentos. E se a gente trabalhar essa questão em nós, né, a gente vai deixar de levar a aparência muitas vezes como algo importante. Nós deixaremos de olhar a pessoa e falar, nossa, essa pessoa ela é bonita, se veste bem, tem um discurso muito bonito, nossa, que discurso bonito. Mas muitas vezes essa pessoa por dentro é podre, não tem nada de bom a oferecer. E nós temos que nos esforçar, eu sei que não é fácil, mas nós temos que nos esforçar para enxergar essas intenções, esses sentimentos, isso em todos os locais, seja no trabalho, seja quando você vai eleger alguém, seja na sua família, nós temos que saber discernir, temos que ter essa visão de olhar para a pessoa e não levar em consideração a aparência, porque é assim que Deus vê, e ainda que seja algo muito difícil para nós também temos que ter esse objetivo, tá? Então, o estudo bíblico falou sobre um pouco da escolha do rei Davi, e eu deixo aqui, por último, uma pergunta. Se nós olharmos para o nosso coração, né, para as nossas intenções, se nós olharmos para as nossas vontades, quais seriam? Então, fica essa pergunta para todos nós, e que Deus nos abençoe e que nós possamos olhar com o olhar de Deus para o nosso próximo.